hoje é um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente está aqui com parte da nossa família. Estou aqui com a minha mãe, Dilceia, endocrinologista pediatra, a minha irmã, que é cirurgiã plástica, e o meu irmão aqui, que é ortopedista. A nossa intenção maior é mostrar que a medicina é integrada. Não tem jeito de você ser um bom médico sem ter o apoio de outras especialidades. A oftalmologia, especificamente, está ligada à parte endocrinológica direto, diabetes, tireoide, está ligada à cirurgia plástica, a plástica ocular, demais da conta, blefaroplastia, da conta de blefaroplastia e tudo, está ligado muito à ortopedia, a parte, inclusive, de cefaleia, de posição de cabeça e tudo. Então, não tem jeito, e além de outras especialidades. Então, por exemplo, dentro da oftalmologia, nessa época de fim de ano, a gente espera muito conjuntivite viral. Conjuntivite viral está ligado com a proximidade das pessoas, com o fato da gente ir para praia, piscina, ambientes onde tem cloro, onde tem areia, onde tem a maresia, o sal, predispõe a infecções virais. Outra coisa, mudança de temperatura. Predispõe a outro tipo de infecção viral, que são as infecções herpéticas. Então, qualquer coisa no olho, ficou vermelho, ardeu diferente, nessa época vale a pena procurar o seu oftalmologista, que pode ser uma urgência. Mas eu quero saber, primeiro, da minha mãe, que é endocrinologista. Mãe, o que a gente espera mais de acontecimentos nesse final do ano e o que a gente pode ajudar as pessoas que estão vendo a prevenir, de alguma forma, essas doenças endocrinológicas nessa época do ano? Muitas mães levam as crianças para avaliação no consultório, para fazer exame, aproveitando esse período que não tem aula. Então elas vão por isso, e você vê muito nessa época casos de desidratação que pode surgir, ainda mais quando o sol é intenso, quando a criança fica muito exposta ao sol. Uma coisa muito importante é o relaxamento com a alimentação, porque ela viaja, ingere coisas mais calóricas e às vezes vai para casa de avós, vai para casa de tios e fica com a alimentação solta, digamos assim. E mãe, de desidratação acontece mais em criança que em adulto? Mais em criança, na criança e no velho. Por quê? No velho. Na criança, sobretudo, porque ela tem uma percentagem de água corporal muito alta. E porque ela não. Se ela é muito pequenininha, ela não sabe aferir o que ela tem que ingerir de água. Tem que ser oferecida a ela com muita frequência. Deixar com roupas leves, oferecer água. Eu estou falando de água mesmo. Água de coco também é bem tolerável. Então, a mãe vai lá por isso. E a criança ou tem isso, ou ela relaxa na alimentação, ou o que é pior ainda, ela relaxa no medicamento. Ela acorda tarde, ela acorda e quer logo se alimentar, às vezes acorda 11 horas da manhã. E então, qual que é o problema disso? A tireoide, né? O medicamento da tireoide, que exige um meio ácido para ele ser absorvido, então ele exige o jejum. Então a criança tem que se alimentar. E ela tem que se alimentar pelo menos meia hora depois que ela recebeu a medicação. Pode falar, Larissa. Aquele pessoal da família que não vê a criança sempre, que não sabe a importância do cuidado rotineiro ser mantido nas festas de fim de ano. Então fala assim, coitadinho, ele é diabético, mas pelo menos um docinho, né? Aquela coisa isso que a gente ia falar agora. Quando, na verdade, o coitadinho é se ele comeu o docinho, né? É isso que eu ia falar agora. Então eu lembro a todos a necessidade de manter a dieta e a medicação, porque o nosso organismo não tira férias. Tá, e quem não sabe que é diabético? Quais são os sintomas? Só para vocês terem noção, às vezes a pessoa começa a enxergar embaçado. E é o acúmulo do açúcar mesmo, no cristalino, no vidro. Muitas das vezes já tem tempo. Outras vezes dá sangramento, tudo no fundo do olho. Mas e a criança que não sabe? O que a mãe vai desconfiar? Na criança, o diabetes é sempre mais, exige mais cuidado. Porque quase sempre ele aparece com um quadro muito agudo. Isso significa o quê? Que a criança, ela não vem igual o adulto assim, emagrecendo devagarinho, tendo muita sede, urinando muito, como é esperado no adulto. Ela, como a gente fala, ela abre o quadro de diabetes com uma situação
mas que exige muito mais cuidado. Às vezes até mesmo com uma cetoacidose, que exige uma intervenção imediata, internação. O que é cetoacidose, mãe? Fala aí, porque para as pessoas que não sabem. É isso aí, o acúmulo de glicose, ele vai levar também um acúmulo de ácidos no organismo e um quadro de cetose. Mas não pode esperar chegar nesse ponto. A mãe cuidadosa, muitas vezes, ela vê o seguinte, raramente é um achado. Você vê, a criança, eu fiz um exame e mostrou diabetes. Raramente, porque quase sempre ela tem muitos sintomas. Mas às vezes acontece, a criança um pouco maior, gordinha e tudo, você vê um quadro de um acúmulo um aumento da glicose, etc. De qualquer forma, o tratamento tem que ser imediato, uma orientação. Isso às vezes perturba um pouco a família no início, porque é um controle muito rigoroso, de várias avaliações da glicemia na ponta do dedo, com aparelhinho chamado glicosímetro por dia, injeções de insulina, controle da alimentação, mas depois, como toda doença crônica, tem que ser muito bem acompanhada, clinicamente, por exames laboratoriais, e tem que ser, as coisas vão se ajeitando, e acaba a criança sendo, se ela for bem orientada, vai levando bem. Eu, especificamente, pego lá no meu consultório, assim, criança que não tinha grau, de repente aparece em 2 graus. Eu não passo o óculos. Eu peço exame de sangue. Isso acontece com adulto também. Estou falando do caso de criança por conta da minha mãe estar falando disso. Criança que começou a fazer muito xixi, bebeu muita água, mas a principal mudança oftalmológica de alguém que não sabia, criança, né? Que é adulto, você tem sangramento e tudo mais. É aparecimento de grau súbito. Só continuar esse assunto da mãe, que não é só a questão da glicose, é a questão do colesterol também, né? Eu tenho colegas... sim, aí todo... Que tem filhos na idade de 4 a 6 anos, e elas falaram assim, eu não levo meu filho no pediatra de rotina, não. Eu falei, como não? Eu falei assim, eles não sentem nada. Eu falei, mas é aí que você tem que levar. Aí que tem que levar. Né, tentar buscar alguma alteração. Lógico. E várias outras doenças endócrinas. Isso. A avaliação da puberdade. A avaliação, por exemplo, da puberdade. A menina que desenvolve uma puberdade precoce e vai procurar o médico, o endocrinologista, no caso, com 14, 15 anos, querendo saber se pode crescer. Aí já passou o tempo, ela já menstruou há muito tempo. Então, o colesterol, os triglicerídeos... Então, tem que fazer uma checagem disso. Por exemplo, a gente sabe que o colesterol, ele vai havendo um acúmulo do colesterol nas artérias com o tempo. Soldados mortos nas guerras, jovens, mostraram que tinha placas de colesterol grande, quer dizer, não começa na idade adulta, não. Começa na infância. Na infância que se formam os hábitos alimentares. Se nessa época não formou um bom hábito alimentar, a tendência disso é persistir. E você, Igor, que você pega assim, o que você pega tanto de diabetes, de alteração, quanto de alterações no final do ano ligado à ortopedia? Trauma ortopédico, na maneira geral, acontece em toda a época do ano. Então, isso não tem muito jeito. Mas o que a gente vê muito agora, não por ser fim de ano, mas por ser tempo de calor, e é uma lesão gravíssima, então é muito mergulho em água rasa. Isso é importante falar. Então, o que é? É a pessoa que vai para a cachoeira, ou que vai mergulhar em uma piscina, ou em algum lugar que não conhece, e bate a cabeça no fundo da piscina, ou numa pedra, tudo mais, e isso pode levar a lesão neurológica grave. Então, o mergulho em água rasa é lesão grave... Hein? Oi, Larissa. Às vezes definitiva. Às vezes definitiva. E de início muito súbito, e não tem o que fazer. Então, assim, tomar muito cuidado mesmo. Então, nessa época... Falou, é importantíssimo, mas eu ainda queria pegar outra coisa além desse, que é um fato grave e que está sujeito quem vai para essa região. Mas agora, Igor, vê se você concorda comigo, que você falou isso na live comigo. E isso é que as pessoas mais me perguntam quando vê a nossa live. As pessoas em casa, em férias, criança, muito com o celular e a posição de cabeça, o peso da cabeça. Fala um pouco sobre isso. O uso do celular nessa época é mais exacerbado, ainda mais em criança.
Hoje, infelizmente, a tecnologia que veio para auxiliar, ela veio para atrapalhar também. O problema não é nem em si a tecnologia, é a nossa ergonomia. O que é? É o mau nossa uso, postura, é o mau uso da tecnologia. Então, a falta de ergonomia, a falta de postura para você utilizar a tecnologia... Vou até ajeitar aqui na cadeira, peraí. Eu também, já dei uma ajeitada aqui também, já até puxei para trás. Faz com que a gente adquira vícios posturais que pode não aparecer o sintoma de imediato, igual às vezes chega pai de criança para mim, por exemplo, e fala, menino de 10, 12 anos, meu filho está com muita dor nas costas. Eu sempre pergunto, teve trauma, febre, tosse? Dor de cabeça também, hein, Igor? Dor de cabeça. Tem sempre que pensar, você tem que abrir para um diagnóstico diferencial. Não teve nada. Eu falei, não tem nada, não? Eu falei, então tá bom. Você assiste televisão deitado? Assiste no sofá, de lado? Mexe no celular, deitado na cama? Mexo. Então, são vícios posturais que vai fazendo com que a pessoa vai adquirindo má postura e sobrecarga articular, e lá na frente gera um sintoma. Dor é sintoma, dor não é causa. Então, a gente tem que saber o que está causando a dor nos pacientes. Então, quando o paciente chega com muita dor de cabeça, ou com muita dor nas costas, tal, gente, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que valorizar a queixa do paciente. De criança, adolescente, adulto, não interessa. Valoriza. Porque às vezes, não, isso não é nada, deixa para lá, tal, e você perde a oportunidade de tratar uma patologia, às vezes, que você pode tratar de maneira mais simples no começo, para tratar de maneira mais grave no final. Então, paciente com dor, o mais difícil, na verdade, nesses casos, que a maioria das dores, graças a Deus, é por conta de má postura, o mais difícil é você vencer o vício postural. E, Larissa, o que você pega mais nessa época de fim de ano? Férias. Sem dúvida, são os vários tipos de queimaduras, várias etiologias de queimadura, sendo uma delas a solar, né? A queimadura de sol, ela é uma coisa que não deve ser desprezada. Não é porque você não teve tempo de tomar sol o ano todo que vai descontar isso tudo no final do ano de uma vez só. Tem que usar o filtro solar. Para cada tipo de pele, qual filtro solar diferente. Então, para cada tipo de pele existe um filtro solar diferente. Para as peles que têm mais melanina, quer dizer, são mais morenas ou pretas, aí elas podem usar um filtro solar com menos proteção, tipo 30, ou as peles que são muito brancas, tem que usar mais proteção, tipo 70 ou 100. O filtro solar do rosto, muitas vezes ele tem que ser diferente do corpo, porque evita de formar cravinhos e espinhas, né? Eu ia falar agora, dá muita oleosidade. Então, um filtro que seja oil free, um filtro que seja específico para face, ele é melhor para isso. E reaplicar, não é que você aplicou de manhã cedo, foi para a piscina, passou o dia todo, com 10 minutos dentro da piscina, o filtro já saiu. Então, assim, saiu da piscina, reaplica, ou a cada 2 horas reaplica. E se vai passar mais tempo na piscina, um filtro solar mais à prova d'água, tipo aqueles de criança, que dura mais no corpo. Agora, tem outros tipos de queimadura também. Um deles, que é muito comum nessa época também, churrasco, né? Fazer churrasco. Então, acender a churrasqueira é um momento de muita frequência de queimadura. Então, o álcool líquido, ele é especialmente perigoso porque o fogo do álcool você não enxerga direito. Ele é um pouco mais transparente. Então, mas igualmente perigosa é a gasolina. Muita gente acende churrasqueira com gasolina. E você compromete a segurança do ambiente todo. Né? Então, é perigoso. Agora, eu queria chamar atenção num tipo de queimadura que é associada ao verão, que pode parecer muito simplório, mas é do limão. Não, do limão. É do limão que escorre na mão de quem está fazendo limonada, caipiríssima. Vamos tomar cuidado com o limão, hein? O limão e o sol. Era uma criança, ela queimadura de 2º grau nas 2 mãos. Foi um problema sério para tratar a criança. Então, limão, Coca-Cola e folha de figo são coisas especialmente que o pessoal antigamente usava, Deus me livre, mas usava para bronzear. E não pode de jeito nenhum da queimadura de gás. 2º grau profundo, 3º grau, fica a cicatriz para sempre, não pode de jeito nenhum. Esse outro tipo de acidente, que a gente atende muito em final de ano, já atendi alguns casos com o Igor, com o Romeu, meu marido, que é cirurgião plástico também, que é a queimadura com fogo de artifício. Né? Então, assim, explosão de fogo de artifício. Queima com fogo de artifício ainda?
Não, queima é assim, quando ele explode, queima em geral as pessoas que estão em volta, e a pessoa às vezes queima, ele explode na mão, e perde a mão toda, perde o braço. É uma coisa extremamente grave, então tem que ter muito cuidado com a segurança na hora de acender e soltar fogo de artifício. Tem que deixar para quem sabe, para profissionais. Se não souber, usa estalinho só, e é o que é mais seguro e pronto. Não, a melhor coisa para queimadura é a prevenção, mas depois que ela se instalou, é o seguinte: primeiro, tira a fonte de calor, então resfria a queimadura. Se for uma queimadura muito extensa, resfria com água. Tira a fonte de calor? Você tem que apagar o fogo e parar o processo de queimadura. Então, se é uma queimadura, por exemplo, com óleo, o óleo gruda na roupa ou gruda na pele, você tem que esfriar esse processo. Então, se for uma queimadura muito extensa, com água em temperatura ambiente. E tira a roupa. Mais da torneira e põe debaixo da torneira? É, exato. Se for uma queimadura mais localizada, se você quiser resfriar com água gelada, ela dá um alívio maior. Mas não pode ser usada no corpo todo, porque senão você dá uma hipotermia, né? Então, assim, queimadura, lavou, lava. E aí água depois... Pura, água pura. Água pura. Depois você vai passar alguma coisa que começa esse processo de cicatrização, vai depender do tipo de queimadura. Então, se você está na dúvida, você procura um pronto atendimento. A UPA, HPS, um consultório, você procura um pronto atendimento. Mas se você viu que aquela queimadura que ficou só vermelha, Bepantol ou hipoglós. Não passa maionese, não passa pasta de dente, não passa corticoide. Isso não serve para queimadura. Queimadura não precisa de início. Você lavou bem, não precisa de antibiótico. Então você vai tomar um remédio para dor e usar alguma coisa tópica para cicatrizar. Agora, se é queimadura que deu bolha, você precisa de um atendimento médico. Isso, pode furar a bolha. Essa bolha tem que ser furada no ambiente estéreo. Porque você tem que remover a bolha, não furar. Você tira a pelinha da bolha toda, para você poder lavar por baixo. E aí você vai aplicar uma pomada de antibiótico e não comprimido. Só uma pomada, que normalmente é sulfadiazina de prata. Mas só mediante atendimento médico. É importante também, a queimadura é um ferimento que tem uma abertura para contaminações. Então, além de lavar, você tem que ver se a vacina antitetânica está em dia, como é que foi esse processo de queimadura, porque é uma coisa importante também de dar uma conferida. Tem dois modos de queimadura, né, que afetam os pulmões. A queimadura de via aérea, que é quando você respira o fogo, aí é mais ou menos, normalmente é incêndio, não é pequenas queimaduras, são incêndios de locais fechados, aí você pode queimar a via aérea, de repente respirou fogo, respirou álcool, e aí queima a via aérea. Mas o mais comum é a inalação de fumaça. A inalação de fumaça é quando ocorre uma produção de fumaça num ambiente pouco ventilado. Então, num apartamento que está com foi fazer um churrasco no apartamento, está com a janela fechada, inala fumaça, ou pegou fogo numa coisa pequena, às vezes uma vela nessa época de Natal, pegou fogo na cortina, inala fumaça. Então, abre as janelas, ventila bastante e num ambiente que já está tomado por fumaça, deita no chão, porque a fumaça sobe. Então, você vai rastejando até a porta. Gente, isso é importante, olha só. É a criança que ingere um alimento muito quente. Uhum. Ela não sabe. Tira a batata frita, dá para ela engole. Dá queimaduras dolorosíssimas. Sabe o que eu fiz? Uma carne muito quente, um quibe, por exemplo, um pastel. Então, aí pode dar uma queimadura que ela fica vários dias sem se alimentar. Já tive paciente que teve que ser internado para ser hidratado por conta disso. Um rapaz que estava mexendo no jet ski dele, ele ligou o jet ski e o rosto estava próximo do motor. Saiu um ar quente tão forte que fez uma queimadura aqui, ó. O olho dele ficou todo vermelho, não sei se lesou córnea, tal. Chegou a queimar os cílios, sobrancelha, tal, o rosto todo vermelho. Então, agora, aí o que faz quando tem um negócio desse no oftalmo? No oftalmo, eu tenho uma dica. Quando você queima o olho, eu tenho um professor que falava assim, você queimou o olho, ou caiu produto, tipo soda cáustica, ácido, base é pior que ácido. Dá um exemplo de base aí, mãe. Esqueci. Soda cáustica. Soda cáustica. Não, além de soda cáustica, porque soda... Bem, tem um outro aí que é comum as pessoas usarem. Caiu no olho, você lava com a água que você tiver. O professor meu falava o seguinte, você está no meio do pasto, caiu coisa no seu olho de soda. Joga leite. Você joga a própria água que o boi bebe no olho. Ô, gente, tá chegando o final da nossa live. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.